Você ora nas madrugadas? Deus nos chama nas madrugadas. Jeremias 7:13. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não me respondestes. O profeta Jeremias declara que Deus chamava o povo nas madrugadas e as pessoas não respondiam, como fez com Samuel quando foi chamado por Deus e ouviu a voz do Senhor lhe chamando 3 vezes, mas Samuel 3:1-9, Jeremias 25:3-4. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vô-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. O povo não ouvia a voz do Senhor, ou então não conseguiam entender que era Deus que lhes chamava. Jeremias 32:33. Viraram-me as costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Muitas vezes acordamos à noite pensando e não sabemos por que estamos despertados, mas Deus pode ser Deus nos chamando de forma que estejamos dispostos a orar. Deus te chama para orar na madrugada. Profetas são levantados nas madrugadas. Jeremias 7:25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. O povo de Deus recebeu vários profetas enviados por Deus nas madrugadas para despertar os servos do Senhor sobre as palavras de Deus. Jeremias 26:5. Para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes. Deus quer que ouçamos sua voz e, como profetas, possamos falar em seu nome. Mas para isso precisamos buscar uma vida de oração e intimidade com Deus. Muitas vezes Deus nos permite um sonho que nos chama a atenção para algum mistério de Deus. Então devemos levantar na mesma hora e orar a Deus sobre o sonho, buscando orientação do Senhor. Jeremias 29:19. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Se você acordar pela madrugada, ouça a voz do Senhor te chamando para orar. Talvez o Senhor esteja te chamando para ser um profeta. Na madrugada você abre mão de seu descanso e sono para ouvir Deus te falar. Deus quer te levantar como profeta, orando nas madrugadas. Mudanças acontecem nas madrugadas. Jeremias 35:14-15. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até ao dia de hoje não beberam. Antes, obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. O profeta Jeremias usa o exemplo de Jonadab, que proibiu seus filhos de beber vinho, e eles obedeceram. Chama a atenção ao povo de Deus que obedeçam às ordens do Senhor. Uma exortação à transformação da vida através da oração e das profecias reveladas nas madrugadas. Jeremias 44:4. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais esta coisa abominável que aborreço. Deus fala conosco na madrugada, em sonhos e em oração para nos despertarmos espiritualmente. Nos chama à verdadeira conversão.